Ao meu lado, Matoso, um dos grandes nomes da crônica esportiva paraense aqui de Belém, muito conhecido. Cheguei aqui no Mangueirão para trabalhar, ele já estava aqui tirando foto, atendendo ali. Tô brincando, viu, Matoso? Mas aquela resenha boa, né? Falar de futebol é sempre bom. Bom dia para você, é uma honra estar do seu lado aqui. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira, sobre esse futebol paraense, agora essa conexão também com o futebol goiano e também tudo que engloba esse grande jogo de hoje entre Goiás e Paysandu. Bom dia. Rapaz, olha, bem, primeiro um grande abraço. Eu não tenho problema de falar com esses cabas desse tamanho. Aí esse grande Matoso, porra, 1,65, né? Mas tudo bem. Aí o cara vai ficando velho, diz que vai encolhendo tudo, aí é complicado esse negócio. Mas vamos lá, mas eu não tenho problema, porque baixinho desse jeito, eu entrevistei muita gente de basquetebol, tá certo? Nós tivemos aqui grandes jogadores de basquetebol e nós tivemos grandes jogos de basquetebol Pará e Goiás. Quero dizer, onde nós tivemos alguns jogadores, o Pará certa vez foi campeão brasileiro juvenil de basquetebol lá no Rio Grande do Sul, e teve jogadores de nível de seleção brasileira, Nelson Maués, Edir Góes, jogadores nos áureos tempos, Vladimir Marques. Então, tudo para te dizer é o seguinte, eu encaro, não tem conversa, eu encaro a conversa, papo. E é muito agradável, sou um jovem que está chegando aqui, um abraço ao Thiago Menezes, todo o pessoal aí de Goiás, de Goiânia, que inclusive passaram a nos seguir também. Não tanto como os paraenses seguem o Thiago Menezes, que ele ganhou o fã-clube aqui, com aquela história de Imucuri, de Leoa, vou te dizer. E aí, tem um menino lá também, de Aparecida, né? Aparecida de Goiânia, Genésio Carneiro, que nessa coisa você vê como é que faz o futebol. E eu tenho uma admiração muito grande pelo futebol goiano, o Igor. Quando você chegou, eu estava conversando com o pessoal ali, dizendo, porra, meu irmão, tá muito burocrático para entrar, não tem mais saco para vir aqui. Eu gosto daquele negócio de urubu do ver o peso, tá entendendo? Aí depois eu já encontrei o Mesquita. O Mesquita é o cara que é o engenheiro agrônomo do gramado, é o cara que prepara o gramado de jogo. E o Mesquita, para vocês que gostam de futebol, ele foi o cara que fez o gol da vitória do Clube do Remo no jogo contra o Flamengo no Maracanã em 1975. Esse ano está fazendo 50 anos. Vencer no Maracanã já era quase impossível. Vencer do Flamengo no Maracanã, impossível. E vencer isso no ano em que o Maracanã festejava bodas de prata, realmente é antológico, nós não podemos esquecer isso. E a gente se queixa muito, eu dizia para ele, pô, é por isso que eu reclamo da falta de jogadores regionais em Remo e Paysandu. Isso é a primeira coisa que eu posso começar a te falar assim. Então nós vamos levar essa resenha porque o Pará e Goiás, e aí eu lembro de uma outra frase recente de um amigo, ele disse, Matoso, eu digo, diga, Cunha, a gente deve andar perto de quem tem dinheiro. Eu disse, como assim, pô? Ah, porque a gente anda perto muito de liso, de pobre, porra, a gente vai ficar liso e pobre igual a ele, tem que andar aí. Então, olha, tá ótimo andar perto do futebol de Goiás, futebol rico como esse, cara. Pará e Goiás eu quero o quê? Porque olha lá, deixa eu começar essa brincadeira aqui. Antigamente, quando eu era moleque de ouvir rádio, era Pará e Amazonas. Os times do Amazonas se mandaram, era Nacional, Rio Negro e Fast Clube. Hoje é o Amazonas, Manauara, Amazonas, Princesa dos Solimões, São Raimundo. As forças tradicionais, só para você ter uma ideia, em 1974, 75, o Nacional de Manaus serviu para receber meio time da base do Atlético Mineiro. Quer que eu te diga 4 jogadores do Atlético Mineiro? Por favor. Paulo Isidoro, ouviu falar? Já. Paulo Isidoro, Cerezo, Campos, que era o artilheiro, Heleno, tinha um Ângelo. O que é isso, minha gente? Era um baita time. Então, para você ver como era o futebol, era rivalidade, não tem mais. O Amazonas está aqui na Ribeira. O cara diz assim, mas o Paysandu também está. É o adversário do Goiás hoje. Será que o Goiás vai ressuscitar Papão? Isso é outra conversa, né? Pelo amor de Deus. O técnico, eu vi a entrevista lá que o Mancini deu. Os jogadores, não, que é isso, vamos jogar normal, queremos manter o... Tá aqui pra ti. Quer ganhar o Paysandu, e claro, o cara vai entrar pra perder, pô. Vai entrar pra ganhar o Paysandu que se vire, pô. Vai pegar o Goiás, que tá com sangue nos olhos, coração no bico da chuteira, depois de ter perdido a Copa, ainda mais que os caras botaram aqui, Serra Dourada, tu viste? O salão de festa do Papão. Aí os caras tão mordidos, né? Como diz uma gíria aqui, é sal, é sal, é sal. Ou seja, sal ele vai se acabando, mas isso o Goiás está na cabeça. Então, a gente fica feliz de ver isso, de a gente estar num nível de disputa
com o Goiás, pô. Uma potência econômica, uma potência do agronegócio, uma potência no futebol. Nós sabemos o vigor do futebol goiano, o que tem em termos de centro de treinamento, que nós estamos distantes ainda. Nós estamos distantes. Agora, nós temos uma torcida fantástica. Uma torcida fantástica. Agora, quando a gente fala em renda, que o pessoal diz, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver sim. Renda per capita. A do Goiás é maior, do estado de Goiás, em relação ao Pará, apesar de nós termos floresta, rios, pesca, madeira, minério, nós ainda temos um problema de renda per capita por aqui. Isso é uma outra questão. Mas isso tem a ver, quando você fala de possibilidades, de trabalhar. Agora, eu quero te dizer, eu conheci um caba goiano, tenho tido muito contato com ele, que está aqui no Pará e me convidou para participar de um projeto exatamente desse contexto. Ele é goiano, ele. Assim que me apresentaram. Não vou mencionar o nome por uma questão ética, não me pediu, mas ele me chamou para fazer parte de um processo de valorizar essa base do futebol do Pará, que nós perdemos, pô. Eu comecei te contando aqui do Mesquita, e eu lembrava que o time que ganhou o Flamengo lá dentro do Maracanã, o nosso técnico era o professor Paulo Amaral, que era o preparador físico da Copa do Mundo de 1958, eu tinha 6 anos de idade, tá certo? O Dico, que era um goleiro que veio de Colatina no Espírito Santo, passou para Brasília, eu esqueci o nome do time nesse tempo, tinha o Ceúbe, Defelê, tinha um outro time, agora me passou o nome. Aí veio para Belém para um time que tinha se juntado de 3 e formou um, que foi agredado com o pessoal da Aeronáutica, que era o Brigadeiro Rodopiano Barbalho, para fundar a federação. Eles fundaram o Tricolor Esporte Clube Belém, que depois virou Rubro Negro. E de lá saiu o Dico para ser goleiro do Remo. Passou, olha lá, Colatina, Brasília, Remo. A zaga do Remo, que ganhou o Flamengo lá, era Marinho, que foi pro Fluminense depois, Aderso, que foi pro Flamengo depois, Rui e Cuca, que foi pro Guarani de Campinas. Porra, minha juventude ficou broxa, porra. A gente não revela mais ninguém. Como é que os caras antigamente saíram daqui e iam brilhar lá fora? Alguma coisa está errada, pô. Então isso, eu digo para essa garotada que está aí na imprensa, falei, olha, bicho, eu estou passando, meu irmão, mas eu não vou passar sem deixar o meu rastro. O cara vai ficando velho, diz que vai mijando mais frouxo, né? Então. E Mato... toma remédio para não afrouxar muito a urina. Matoso, você falou aí sobre a diferença do futebol goiano com o futebol paraense na questão estrutural. O que está faltando para o futebol paraense chegar a esse nível estrutural? Porque hoje, como você falou, os 3 clubes da capital têm um CT maravilhoso, Atlético, Vila Nova, Goiás, e hoje o Paysandu está começando a engatinhar nesse quesito. Eu não sei como funciona o Remo, porque eu não visitei as estruturas do Remo. O que falta para os clubes daqui chegarem nesse nível financeiro e estrutural? Eu creio que falta realmente uma visão mais profissional e uma sequência. Por exemplo, o Paysandu Esporte Clube começou com o presidente, o Alberto Maia. Eu estive lá no lançamento do CT, né? E vem passando, mas aí teve algumas coisinhas assim, nível diretivo, esse negócio todo. Aí oscila daqui, oscila dali, fica aquela indefinição, tem aquela coisa das oposições, porque nós não queremos saber de CT, eu quero estar na Série A, e tu tem que definir o que é que tu quer na vida. Então acaba tendo um pouco de crise de identidade. O torcedor, a imprensa, tem que estar aqui na Série A e na Série B, tem que ter o CT. Você tem uma casa para treinar, pô. Você tem que ter um lugar onde quando você sai e volta, tem onde deitar, tem onde se acomodar. Então lá no caso da Curuzu, o Alberto Maia fez um hotel, uma concentração, hotel concentração, e iniciou, já o ex-presidente concluiu o 2º campo de treinamento. O atual presidente, o Roger Aguilera, cujo avô, Raul Aguilera, dá nome ao CT, já tem perspectivas, mas infelizmente eu tenho que confessar que é um processo lento, porque quando eu vejo o Roger recentemente falar e houve uma queda na arrecadação do Paysandu, porque essa torcida que está aí, bicolor, ela se acostumou um pouco mal com as conquistas do início do século. Campeão da Copa Verde, campeão dos campeões, foi na Libertadores, bicampeão da Série B. Então isso, aí conclusão, de repente o time cai, a torcida começa a cobrar. Mas a paixão do torcedor bicolor é um negócio impressionante, porque por mais que ele não venha ao estádio,
e há a perspectiva de que volte a Curuzu, eu acredito que o próximo jogo goiano que você vai ser na Curuzu. É perto de lá, em Belém, né? Mas não tem a grandiosidade do Mangueirão. Mas a despesa do Mangueirão é alta. E como o torcedor do Paysandu não está indo, dá 1 milhão de renda, 500 para o Paysandu e 500 de despesa. É complicado. Ou isso se não der só 400. Lá não, a luz é do Paysandu, o estádio é do Paysandu, as acomodações do Paysandu, os custos operacionais vão ser bem menores. E alguns desses custos serão oferidos para o Paysandu. Então tudo isso tem que pensar. Então você vê como ainda nós temos alguns detalhes pequeno entre nós dois, como diz a música, né, do Roberto Carlos, que nós precisamos avançar. Nós temos aí um governador, justiças que faça, independente de eu não ter muita aproximação, mas eu reconheço, é um cara que gosta de futebol. Ele é desportista, ele é torcedor do Remo. A mulher dele é Paysandu, a primeira dama. Mas ele é um cara que tem... Aliás, qual é o estado no Brasil que faz isso no futebol brasileiro? Então, nós precisamos pensar uma política, talvez de Estado, não de governo, porque amanhã ele sai e o outro vai fazer a mesma coisa. Então nós não podemos querer que um futebol depende do governador ser torcedor, de gostar de futebol e de fazer essa dedicação. Tá certo? Nós precisamos ter uma política de Estado até agregado público e privado para que a gente saia disso. Nós temos aqui uma Vale do Rio Doce no Pará. O que é isso? O que está faltando? O que falta conversar? Se eu vejo no estado do Pará uma usina da Paz que tem essa parceria com a Vale, eu não estou fazendo propaganda, não tenho relação nenhuma com eles, tá? Eu estou falando de fatos. Fatos. Por que eu não trabalhar essa riqueza? Eu já disse aqui, eu acho que eu falei com o Tiago, não sei se eu falei para você, a primeira vez que eu ouvi falar de agronegócio com o futebol, foi o desenho que me foi apresentado foi o Serra Dourada de Goiás. É o grande parâmetro, onde você brinca com o futebol, tudo aquilo que você pode imaginar de onde vem a chuteira, de onde vem a bola, de onde vem a grama, quem produz, quem trabalha, enfim, cada profissional em cada uma dessas áreas. Então eu não estou inventando, pô. Eu não estou inventando a bola. O grande problema é que talvez aqui em Belém ainda tenha gente achando que a bola tem 3 lados, pô. E não tem, né? Só tem 2, sabe disso, né? Não, só 2. Porra, o de fora e o de dentro, né? Eu já ia dizer, Thiago, beleza? Pô, Paulo Francisco. O de fora e o de dentro, é verdade, eu lembrei dessa. Isso é mais velho do que a posição de tomar água, pô, tá entendendo? Mas essa aí eu lembrei. Que resenha, hein, Paulo Francisco? Que resenha. Ô Matoso, e essa resenha recente aí com o Thiago Menezes, essa aposta envolvendo nós lá de Goiás e o pessoal aqui do Belém. O pessoal aqui também criou um certo carinho por nós, né? Nossas transmissões agora tem sempre pessoal daqui, independente se tem time do Pará jogando ou não. Como é que você está enxergando essa rivalidade saudável, né, cara? Uma movimentação boa? Olha, eu vou te dizer o seguinte, teve um vídeo que eu gravei onde eu me referi à minha mulher e a mim, né? Então eu dizia que eu não chamava a minha mulher de mucura e nem ela me chamava de leoa pirenta, porque ele ficou sacaneando com isso. E aí, nós aqui, eu acho que eu mandei um vídeo até para ele, eu dei uma entrevista numa rádio associada, que antigamente era a Rede Tupi, a Rádio Marajoara, onde eu disse, olha, bora pegar a corda desse Tiago, desse bocudo lá de Goiás, Embora, como é que se diz, adotar a mucura. Da mesma maneira, quando o Palmeiras adotou o porco, eu não gostei daquilo, eu preferi o periquito. Eu sou do tempo do periquito, do Palmeiras. Eu achava porco aquele negócio meio de focinho, pô, de lama. Mas a torcida do Palmeiras abraçou o porco e eu gosto muito. Ontem eu comi leitão e hoje eu vou comer de novo, mais tarde, né? E aí eu gosto do porquinho. O Flamengo, que é outro time que eu torço, né? Eu gosto muito do Palmeiras, desde a primeira academia, e do Flamengo. Porra, o urubu gosta de carniça, porra.
Né, carne de urubu, já foram ver o peso aqui? Não. Não. Pô, vai lá para te ver, não vai te espantar. O que tem de urubu, não te preocupa, porque eles não vão te comer. Eles gostam de carne. Resto de peixe, resto de carne, resto de víscera, aquelas carnes que ficam, eles ajudam a limpar. E o Flamengo, se eles chamar de urubu, quer dizer, eles. Aí eu digo, porra, eu peguei corda. Eu digo, bora pegar essa mucura. E você conhece a mucura? Não, eu queria que você explicasse, inclusive, para o nosso pessoal, o que é a mucura? Olha, em outras regiões, tu sabes que tem aí. A mucura, ele seria um tamanho de um rato gigante. Ele é meio parecido com um rato. Mas ele come ovo, come galinha, etc e tal. E o bicho fede pra cacete. Né? Aí se tu perguntares se eu já comi mucura, dizendo que ele fede, eu já comi outras coisas que fedem e é bom. É bom, que não tem bom cheiro, dependendo da situação. A mucura, tu tem que cuidar, tem que saber lavar e tal. Mas a mucura eu usei da seguinte forma: tu pegas a mucura, quando tu não gosta de um remista, de um goiano, olha, mucura pra ti, toma, e tu espanta o cara, tá certo? Eu levei tudo na gozação, porque é isso que a gente precisa entender. O futebol, ele tem... Por exemplo, eu não sou um declarado, né? Porque eu maneirei muito, mas a minha mulher enche muito meu saco, porque ela é paysandu. Tá vendo? O Papão ganhou de novo e tal. Eu já fico calado, né? Eu não entro muito marcando, porque hoje eu tô mais assim, eu tô mais zen. Aí, você tem em casa, eu tenho 6 filhos. 2 são torcedores do Paysandu, a mais velha e o mais novo. E 4 são remistas, sendo que dos 4 remistas, só uma que é mais remista. Os outros são meio caladão, um é DJ, o outro tem uma outra situação, a outra menina não liga muito. Mas assim, o Paysandu é chato pra caramba, é muito bicolor. Tu acha que eu vou incentivar a raiva? Eu incentivo a brincadeira. Quando o Paysandu perde, que os remistas me mandam a gozação, aí eu mando de volta para um para o outro. Tá certo? O que é, aquelas vídeos, só os que são ofensivos é que eu não mando, mas aqueles que são de brincadeira eu mando. Então eu vejo hoje, virou, logo começou tenso, porque eu tive um problema aqui, que eu saí da televisão, porque um cara veio para cá e falou mal de Belém, né? Falou mal de Belém, que era muito quente. Aí ele quer frio, pô, vai lá para Finlândia, pô, vai para Groenlândia, lá é frio, pô, né? Aqui é quente. Então, pô, eu já disse para os caras, antes de contratar jogador, olha, aqui é quente. Como dizia o Dario lá atrás, que veio aqui, conhecia o Rei Dadá. Quando não chove todo dia, chove o dia todo. Tá chovendo há 5 meses, meu irmão. Mas tá vendo o sol aí? Não. Pois é, tu não tá vendo, mas tá quente. Já tá quente. E abafado. Abafado é fogo. Então, quente e úmido. Então, o cara, olha, Belém é frio? Eu não vou, só vou sofrer. Então não vem, meu irmão. Não vem. Agora chega aqui e vai falar, pô, quer tomar só gelada? Toma a tua gelada. Eu fiz farra com o jogador, meu irmão. Eu fiz farra com o jogador. Com jogador de futebol no Rio, em Curitiba, em Goiânia, lá em Anápolis. Eu te falei, quando eu fui em Anápolis, o Remo foi jogar uma partida contra a Napolina. Em Goiânia, quando eu fui fazer um jogo de seleção brasileira em Polônia. Fiquei lá uma semana, uma beleza aquilo ali, pô. Eu fiquei me deliciando com o estádio, como é? O estádio Serra Dourada. Fiquei perto, um hotel lá perto. Então a gente, pô, uma cidade agradável. Senti em Goiânia e em Brasília, que é seco, né? Porra, partiu minha boca, o nariz sangrou, essa coisa. Aí eu vou falar mal da terra? Que isso, cara? Aí o camarada chega aqui, fala mal que é quente, né? Aí falou mal das mulheres. Aí eu fiquei mordido, irmão. Porra, não fala mal da nega velha. Tu queres o quê? Tu quer mulher pra ucraniana? Vai pra Ucrânia, porra. Tu quer mulher bonita da Venezuela? Vai tomar benção lá do Maduro, porque tem mulher bonita na Venezuela, né? Foi um país que deu muita... Tem mulher bonita em todo mundo. Aqui também tem. Tem mulheres. Eu acho que eles só andou em berré-berré, na boca do Águia, na boca de Japariteu, e não tem um lugar assim, bem brega que tem. Aí o cara foi lá, viu que não tinha o que ele achava que era. Quer escolher muito. Mas aí, quando ele chamou que em Belém só tinha paquita depois do incêndio, aí eu virei o cavalo do cão. Presta atenção, do que é que nós somos filhos aqui? Nós somos filhos de branco, de preto e de índio. É uma mistura, nós somos caboclo, pô. Eu tenho uma descendência holandesa e descendência portuguesa. Mas chegaram aqui, um pegou o outro e no fim deu eu, né?
baixinha, tá arrancado, não sei o que e tal, cearense, cabeça meio chata, o outro, enfim, pô, nós somos uma mistura filha da mãe. Quando tu pega as regiões como aí no Goiás, Mato Grosso, tu vai baixando, Paraná, Ceará, como é que se diz, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu me espantei quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, porque eu tenho um neto que é gaúcho lá de Rio Pardo. E eu fiquei, quando eu conversei com a moça que era casada com meu filho, e eu disse, eu não sabia que no Rio Grande do Sul, que a fama do Rio Grande do Sul era só de lourão, brancão, lourona, né? Aí ela disse, não, meu sogro, aqui tem muitos quilombolas, né? Entraram muitos negros para aquela região. E tinha um lugar, uma cidade chamada Santa Cruz, que quando você chega lá em Santa Cruz, você vê a bandeira alemã. Alemanha, de péssimas lembranças, 7-1 para eles. E não deram demais porque não quiseram. Não deram demais porque respeitaram o Pelé. O Beckenbauer deve ter ligado, ei, o time do Pelé, para aí. Gerd Miller, pô, Sepp Maier, para a bola aí. Porque os caras não deram demais porque não quiseram. Com aqueles flanelinha não, chinelinho da seleção brasileira. Que se continuar chinelinho, nem Ancelotti fumando cachimbo vai dar. Vou logo avisando. Não vai, pô, os caras não querem. Mas vamos voltar para cá para falar daqui. Pô. O cara vai dizer, é por isso que ele chegou aí e falou. E aí eu me destemperei, realmente, saiu um palavrão, né? Que hoje em dia palavrão é... E eu defendendo as mulheres, hoje eu seria herói, né? Defensor das mulheres. Aí eu fui afastado, por bem da audiência, da família, que eu citei um palavrão lá, diz que eu não admitia que um fulano de tal dos Anzós Pereira pega-pinta na carreira, chegasse aqui, ganhava o dinheiro, e o Paysandu tinha perdido para o Internacional. Foi para o Internacional. Enfim, então nós somos misturados, então você tem que pensar, esses jogadores, tá certo? Não, eu não vou para o Pará porque lá é quente. Tá certo? Não vou. Ou então porque, como teve um cara aí que disse, a cidade fede. Porra, se eu fosse depender de entrar no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, no Canão do Mangue, eu nunca ia mais no Rio de Janeiro. Que é isso? Nunca deixou de ser cidade maravilhosa. Eu nunca ia entrar lá na Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê. Nunca. É babaquice, cara. O cara falta de assunto. Não tem o que falar, a gente tem que respeitar as peculiaridades. Então esse é um dos problemas do nosso futebol, nós precisamos voltar, e esse goiano que eu falei aí, ele está olhando exatamente essa questão, porque nós somos uma área gigantesca e que precisa ser trabalhado. Então na hora que vier um goiano para cá, na hora que vier um caboclo do Mato Grosso do Sul para cá, que vier do Mato Grosso, que vem aqui olhar, chega no Pará, tem muito lugar, os caras não estão vendo. Eles chegam aqui, vão pegar a área de terra, vão fazer centro de treinamento e gerar jogador. Porque sem ter esse trabalho de base, nós geramos. Vários jogadores saíram daqui, inclusive jogaram em seleção brasileira, como Rosemiro, como Manel Maria, como Giovani, como Charles Guerreiro. Aliás, um jogador lá no início da seleção, que eu nem conhecia, eu não era nem nascido, suíço, que era do Paysandu, que ele só não chegou na seleção brasileira porque ele morreu de hepatite no navio, que o cara ia de navio lá para a seleção brasileira. Então são essas situações, eu vejo. Agora, como eu estou te dizendo, vamos nos encostar em quem é rico, e que é um futebol forte, pesado, que é essa nova fala, né? É um futebol grande, pesado, que é o futebol goiano. Então hoje nós estamos assim, isso porque nós estamos na Série B. É por isso que a gente está. Só que os goianos estão dando de 3-2, porque tem 3 times pesados. Goiás, que é um time apanhador de açaí. Atlético Goianiense, que é um time apanhador de açaí. Você sabe o que é isso? Sobe e desce. Sobe e desce. O Vila Nova é que, né, tenta. Tá chegando. Tá chegando. Uma hora vai chegar. Eu tomara que chegue, mas chegue depois do Remo do Paysandu. Mas o Vila Nova é um time forte, pô. Tá pegando aí, né? Então, poxa, a gente tem uma rivalidade com Goiás, sabe? Se nós tivéssemos calendário, você já imaginou formar um torneio Pará-Goiás? Porque isso gera disputa, e não só jogando aqui, nós temos aqui o município de Santarém, no oeste do Pará, abandonado no futebol. Então, é muito importante, eu acredito que o Goiás deverá subir pelo menos um, acredito que algum também nosso, quem é, eu não sei, não vou falar. Ô, Matoso, não vou falar, não estou doido. E em Goiás a gente vê a briga boa aí,
Porque os caras são fortes. Ontem, eu não sei se você viu, Thiago, viu, Paulo Francisco? Eu vi um podcast do Ratinho, um camarada lá, um jornalista que é do Atlético Paranaense. Eles não estão satisfeitos com a posição dele lá. E o Ratinho disse que eu não gosto de podcast, aquele jeito dele, sou fã do Ratinho. Eu não gosto de notícia desgraçada antes de dormir. Aí eu vou ver ele, na base que tem uma menina lá, Maria, como é o nome dela? Cariúcha. A Cariúcha, porra, ela é uma figura, eu gosto de ver. Aquela molecagem, aquela bandalheira, aquela resenha, eu vou dormir rindo, pô. Não vou dormir com desgraça. E aí, o que acontece? O Ratinho foi convidado para dar uma entrevista nesse podcast, tudo para fazer apologia ao Atlético Paranaense. Então é isso que tem que ser feito aqui em Belém do Pará. É isso como vocês estão... É um bairrismo sem pisar no outro, é eu defender o meu. Então, por exemplo, se eu já tinha uma simpatia por Goiás, eu passei a ter mais ainda. Porque a discussão lá, teve um coroa lá, cabeça branca, e o Thiago Menezes não, ele é bom de resenha esse caboclo. O Thiago Menezes, ele deu uma baixada de bola, aí nós ficamos jogando aqui embaixo, ficou bacana, embaixo, mas num alto nível. Ficou bom, porque é um cara de resenha, eu vi, aí digo, pô, esse cara é bom. Aí ficou legal a conversa, aí entrou o Genésio Carneiro de lá também, que eu não conhecia direito, eu já troquei uma figurinha com ele aqui, é uma turma jovem, mas eu gosto, porque eu vou aprendendo com isso. E é fundamental mostrar para vocês. Eu não sei como é que está hoje, eu ainda não gravei direito o nome dos caras de Goiás, mas eu tenho uma outra lembrança de Goiânia, quando o Goiás formou aquele timaço para participar da primeira vez do Campeonato Brasileiro, em 1973, quando o Campeonato Brasileiro foi reorganizado em 1971, que o Atlético ganhou. Porque até então, o que você tinha? Tinha a Copa, era Taça Brasil, que depois se desfez, tinha torneio Roberto Gomes Pedrosa, tinha o torneio Minas... Acho que Minas, Rio Grande do Sul, porque era só Rio e São Paulo. Aí depois começou a formar, meteram os times de fora. Aí o Nordeste, agora voltaram de novo essas Copas, mas aí em 71 nós tivemos a Copa, o Campeonato Brasileiro, foi o Atlético Mineiro. Aí tivemos em 72, quando o Remo entrou, o Clube do Remo entrou. Em 73 o Paysandu entrou, o Goiás também entrou, e que fez uma baita de uma campanha. Eu me lembro de alguns jogadores assim de cabeça, eu não sou muito bom de lembrar tudo, tinha um tal de Truíra, Macalé, Lico, porra, jogava muito, pô. Matinha, Lucínio, parece que até morreu, não sei, eu não tive mais informações. A última que eu vi, o Lucínio faleceu e tal. Tinha alguns jogadores maravilhosos que ganharam o Flamengo, empataram com o Santos no Pacaembu, grandes resultados do Goiás, belíssima campanha do Goiás. E, curiosamente, eu era repórter no Paysandu. Vai ter um trabalho para editar isso, não? Tu vai botar, tá fumado. O Paysandu, eu era repórter no Paysandu, o Paysandu, o campo do Paysandu não era bom, foi jogar o Bainão, do Clube do Remo, e a estreia foi contra o Internacional. O Internacional era Schneider, Figueroa, pô, dá uma olhada e vai pesquisar esses caras, Vacaria, tinha que mais aí, Valdomiro, Cláudio Miro, Escurinho, era um time de jogadores que foram até de seleção brasileira. E o Paysandu deu de 2-1 na estreia aqui dentro. O gol do Leônidas, que faleceu, e o outro gol, quem fez, nada mais, nada menos do que o Príncipe Ivaí, que tinha vindo da Portuguesa de Desporto do Paysandu. E era um príncipe mesmo, era um príncipe, quando você tinha um rei Pelé e o príncipe era o Ivaí. Aí eu vejo o jogador chinelinho que acha que quando eu olhava aquele cara, o Ivaí sabia tudo de bola, Carlos Cartilho, bicampeão do mundo. Eu não estou dizendo que são todos chinelinhos, tem muito cara bom aí que dá para enquadrar. O problema é um vício que ficou no futebol brasileiro, tem uns caras bons aí, mas se eles não entrarem no sistema, eles estão ferrados. E aí o Paysandu, o Igor, passou 19 jogos sem ganhar. Eu era um repórter no Paysandu, e quando estava mais ou menos assim no 15º jogo, pegando couro, aí eu usei um jargão assim: essas são as últimas do Papão em busca da reabilitação. Eu fazia 4 boletins no dia. Então tu imaginas, 4 boletins no dia, vai multiplicando o dia, multiplicando os meses, e o Paysandu não ganhava. Aí virou gozação aqui. Quando vem essa reabilitação, adivinha com quem o Paysandu se reabilitou? Com quem? Adivinha, não tem ideia? Não. Com Goiás. O Goiás, um timaço. Quando o Paysandu foi jogar com o Goiás, porra, agora que não vai mesmo. Como é que o Paysandu vai ganhar do Goiás lá dentro do Serra Dourada? E ganhou. 2-0.
impressionante o futebol como é. Um timaço do Goiás, o Paysandu apanhando de Deus e o mundo e foi ganhar do Goiás lá dentro. Pode reparar, pode buscar lá. 1973, Paysandu, Goiás e Paysandu, Campeonato Brasileiro. Então é uma história. E Goiás, eu vou repetir aqui também, que tem tudo a ver com o esporte, porque quando eu fui para Anápolis fazer um jogo com a Anapolina, era aquele Campeonato Brasileiro, acho que era a segunda divisão, né? O Remo. Fui em Goiânia, transmiti o jogo Brasil e Polônia, né, no Serra Dourada, e foi quando eu recebi a notícia que meu filho, eu não posso, como é que eu vou esquecer de Goiânia, pô? Ligaram para mim, olha, teu filho passou no vestibular de odontologia e de medicina. Pô, então a gente tem boas lembranças, cara, não é saudosismo, são boas lembranças. E toda essa situação, né, e como eu cheguei a dizer para o Thiago, lá no meu início de carreira, era a loteria esportiva, era depois, antes de descobrir a safadeza que tinha, né? Que marcava aqui uma coisa e chegava lá marcava outra, né? Descobrir o escândalo da loteria esportiva. As dicas da loteria eram muito fortes. A Rádio Brasil Central de Goiânia era muito forte. Ele me falou que era pública, não tem mais, mas na época, Deus o livre, era a Rádio Brasil Central de Goiânia, a Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, a Rádio Tupi Globo do Rio, Band, sabe, São Paulo, era potência, gaúcha, era assim, era esse nível. Então, fiz muitos boletins, as dicas da loteria quando jogavam Remo e Paysandu. E, cara, e essa é um pouquinho da história aí. É isso aí, Paulo Francisco, essa resenha maravilhosa. É papo, hein? Dá pra fazer um churrasco só pra conversar. Depende, a gente pode comer aqui a unha da bucura. Espalitar o dente comendo piqui. Piqui é bom. Tu sabias que um dia desse, eu tenho uma prima que mora em Goiânia. Eu disse, quando traz piqui, porque aqui nós temos o piquiá. Eu gosto muito dessas coisas. Você sabe que teve uma época, eu não sei se foi o Zema, do Minas Gerais, e o Caiado, o governador de Goiás, que o Minas Gerais estava querendo adotar o piqui, né? Aí o Caiado entrou na briga, não, o piqui é nosso. Sabia disso? Não. Teve, recente, pode pesquisar aí. E eu acompanhei porque eu gosto dessas coisas, porque o Pará ia perdendo o cupuaçu para o Japão, e ia perdendo o açaí. Né? E algumas coisas aqui, o Pará é uma terra de coisas incríveis, eu amo a minha terra. O Pará foi uma terra onde a Coca-Cola faliu, pô. Você já imaginaste que a Coca-Cola faliu, mas faliu. Voltou muitos anos depois. O Jockey Club não tinha cavalo. O Automóvel Clube era no 25º andar do edifício. Então tinha umas coisas assim, curiosas que alguns diziam, mas a história da terra do já teve. Mas nós temos muitas coisas boas e que é possível a gente, brincando, dizendo as verdades e reconstruindo. E o futebol precisa disso aí. Então eu mais uma vez, eu sei que eu falo pra caramba, e quando fala de esporte, você vai traçando essas linhas, o esporte, o futebol, a paixão, o amor, a economia, os estados, a geografia, eu acho admirável. Acho admirável isso. E eu estava torcendo, eu nem conheço o cara de Roraima. Se assanhou para ser presidente da CBF. Mas o Paulista já entrou, vai ganhar. Vai perder para o Paulista? Não vai, né? A gente sabe que não vai. Olha, primeiro, eu vou te dar um exemplo aqui. A Copa Verde, o Goiás só entrou porque viu que tinha uma possibilidade de ir para a Copa do Brasil logo, né? Mas a Copa Verde são 11 federações. Se essas 11 federações se reunissem e trabalhassem num contexto, não é para brigar com o Sul, Sudeste, não. É para fortificar como os nordestinos são fortes. Aí os nordestinos, Copa Nordeste, que é fortíssima, eles vão se unir com a gente aqui? Não vão, cara. É muito lógico, eu sou bairrista, não sou burro, pô. É o poder econômico. A CBF é poder econômico. Tu acha, se fosse liso, ia trazer liso, é pobre, sem grana. Tá entendendo? Eu não sei se essa gira de lá também. É liso, lisura. Tu acha que se for... Tudo bom, meu irmão? Beleza? Qualquer coisa, deixa comigo. Que é mesmo que nada. É de salinha de velho, tá ficando doido, né? Vamos lá. Ancelotti, 5 milhões por mês. 6 milhões de euros se ganhar. Aí é que começa, eu acho que começa a nossa economia. Eu não sou contra o Brasil, mas eu quero ver. 6 milhões de euros se ganhar a Copa. Um avião para ele, para a mulher, a hora que for. Um carro blindado, polícia para todo lado, e não sei o que e tal. Não pode ser futebol de pobre, né? Um futebol de rico como o nosso. Ora, federação rica,
como é a de São Paulo, onde só o DEPAI pagava a folha de pagamento, pagava a folha de 16 equipes que disputavam o campeonato, 11 equipes, né, que disputavam o campeonato paulista. Então é difícil para o roraimense ganhar. O paraense, eu vou te falar uma coisa, não é puxar saco não, que eu não trabalho, não faço parte da equipe dele nem nada. Se me convidar até que eu vou, depende do que é que eu vou fazer. Mas esse rapaz aqui é bom, o Ricardo Grippo. É um cara que tem uma visão, o que ele está querendo fazer aqui no futebol, até eu disse lá para eles, olha, fazia tempo, e eu só falo daquilo que eu acredito. Quando eu não acredito, eu não falo mal, eu fico na minha. Mas o que ele está querendo fazer no futebol do Pará aqui, valorizando as ligas, valorizando o futebol de base, eu começo a acreditar. Mas se os clubes não fizerem o link, vem os goianos e levam, vem os caras lá de Mato Grosso do Sul e levam, e assim vai. Então beleza, Paulo Francisco, finalizar aqui que esse papo nosso já tá batendo meia hora, eu já tô olhando ali. Matoso, muito bom, viu? Bom te conhecer, cara, essa resenha maravilhosa aqui e que você seja bem recebido. Você falou pra mim que tá cansado de ir no estádio pra fazer jogo, já deu tempo, mas se você for lá em Goiânia vai ser muito bem recebido, vai poder também ir lá no nosso estúdio da Band News, é um estúdio maravilhoso, vai poder chupar um picolé do Frutos de Goiás, que é maravilhoso, e vai ser muito bem recebido, viu? Não, quando eu digo cansado, eu já não tenho mais o mesmo pique, né, de fazer vários jogos, a burocracia que tem, por exemplo, o jogo é 6h30 da tarde, você está essa hora aqui, você está essa hora no ar, mas você está desde as 9 da manhã, né, para fazer chega, olha, vê, vai, de onde tu chega, eu já não tenho mais isso, deixa a molecada, aí eu chego só assim, tá 4-0 para nós, 48 minutos, segundo tempo, pênalti a nosso favor. Entra, Matoso, aí eu entro. Entendi. Vai bater o pênalti? Não vou arriscar perder, pô. Eu só para comemorar. Então a gente participa das jornadas, os caras me convidam, como eu estou aqui contigo, vindo um funeral de um colega nosso da imprensa, mas vim aqui com maior satisfação, gosto de conversar, gosto de ver, ainda apresento programa de esporte. Dizem que o Paysandu vai voltar lá para Curuzu, se voltar eu vou, acho que é mais lá, porque é mais perto, é mais próximo. Para mim aqui é uma operação filha da mãe, para mim não tenho mais paciência para isso não. Então beleza, Paulo Francisco, finalizando o nosso papo aqui com o Matoso, uma resenha muito gostosa. Quer mandar um abraço pro povo lá de Goiás, que gosta muito de você também? Que bom, claro, eu fico muito feliz, quero dizer, eu admiro o povo goiano, eu sou do tempo, um dos tempos, aliás, que hoje você vai no mapa, né? Mas eu gostava, no meu estudo de geografia, eu tinha uma professora que era capixaba, no ginásio, que hoje é esse ensino fundamental, né? E ela estimulava muito a gente a ler os mapas, né? E aí quando você chegava, eu via aquele gigante, aquele desenho, né, do Goiás, estado de Goiás, eu achava tudo bonito, a Bahia, o mapa da Bahia é o modelo do Brasil, né? Você vê. Então eu gostava, ela fazia uma relação, a vegetação da Amazônia e a vegetação do Cerrado, a vegetação do Nordeste. Então o Goiás, esse centro-oeste, né? E tinha aquela música, o Planalto Central do Brasil. A gente tem boas lembranças dos principais sustos que eu peguei em avião. Foi quando eu saí de Brasília para Goiânia, que eram 20 minutos, não sei se é isso ainda, era rapidinho, mas eu acho que foi tão rápido que o cara subiu e desceu que deu uma balançada no avião. Mas é uma terra muito gostosa, não é brincadeira não. Onde eu tenho, sem dúvida, boas lembranças de lá. Inclusive, eu aprendi num barzinho lá que tinha, só para terminar, porque eu sou fã daqueles Zezé de Camargo e Luciano, é goiano? Eu também. Eu gosto deles. Eu gosto do Leandro e o Leonardo. Né? Leandro e Leonardo. Chitãozinho e Choró, esses três aí são os caras mais aqui da... Mas eu sou fã do Zezé de Camargo e Luciano. E daquele sacana que é moleque que só ele e esse Leonardo, né? E aí eu aprendi tomando uma cervejinha assim num barzinho que tinha lá. E eu vi um garoto lá, 2 garotos tocando violão e cantando. Eu falei, olha, porra, aí eu começo a me arrepiar, que eu gosto de música. Eu falei, olha, que legal, eu chamei o garçom, pá, porra, que legal. Aí ele virou, o senhor gosta disso? Gosta. O senhor sabe como é que se cria uma... Aí vocês enrolam minha língua, né? Como é que se forma uma dupla caipira, uma dupla sertaneja? Uai, quem fala é mineiro. Aí, o senhor sabe como é que faz uma dupla sertaneja? Eu disse, não. Baixam 2 caboclos que foram abandonados pela mulher se juntarem e formam uma dupla sertaneja. Mas eu gosto muito, são músicas que, Deus o livre, é muito bacana isso aí. Eu tenho um carinho muito grande por Goiânia, por Goiás,
pelos municípios de próximo que a gente já estudou, né, que algumas coisas. E eu quero agradecer ao Tiago Menezes, ao querido Genésio Carneiro, e agora conhecendo esse camarada aqui, o Igor, eu espero ter conseguido dizer alguma coisa. Eu falei um bocado, mas eu não sei se eu disse alguma coisa.